Viúva Negra é um filme de ação, aventura e ficção científica de 2021, dirigido por Cate Shortland. Acompanhamos a história de Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, que precisa lidar com as relações que deixou para trás muito antes de se tornar uma vingadora. O filme começa com uma pequena sequência flashback, apresentando os personagens principais e estabelecendo a atmosfera do longa. E já nesse começo podemos ver alguns defeitos e qualidades da obra. Vamos começar falando sobre o roteiro, um pouco lento e não que isso seja ruim, só é mais cuidadoso ao trabalhar principalmente a relação entre os personagens. Algumas decisões são bem interessantes, por exemplo, quem viu todo o universo cinematográfico sabe que a Natasha não vai morrer nessa história. Então as cenas de tensão dela sozinha perdem um pouco o peso, mas o roteiro logo no começo opta por apresentar outra personagem, que está sempre ao lado da protagonista, a sua irmã, e ela pode acabar morrendo a qualquer instante, então a tensão é passada para ela, que funciona muito bem. E na verdade, essa personagem acaba sendo muito mais do que isso, porque ela também ajuda a humanizar um pouco a história, com conversas sobre a família, passado, além disso ajuda como alívio cômico, então é uma ótima personagem. O roteiro também usa de algumas técnicas interessantes, como um pequeno plot twist, ou seja, uma reviravolta no enredo, até bem feito e inesperado, e um foreshadowing, ou seja, um artifício de escrita que apresenta algo que voltará mais tarde na história, como os vagalumes, no começo da obra. É um roteiro pensado para os momentos de ação, e até que funciona bem para o que o filme propõe, mas tem seus defeitos, complica e enrola demais em alguns momentos que poderiam ser resolvidos facilmente, e tem alguns momentos, principalmente nas cenas de ação, que ocorre um corte para uma piada, comentário totalmente relevante ou óbvio, tirando um pouco o ritmo da cena. What are you doing? Are you kidding me? Back up! We're both doing a really good job. Falando um pouco sobre a atuação, todos estão bem. Ninguém rouba a cena, mas o David Harbour e a Florence Pugh estão muito bem. Os dois personagens são interessantes, então ajudam a compor uma boa atuação. Uma boa trilha, mas que não chega a ser memorável. Talvez a música que chegue mais perto disso é uma que acontece depois do flashback inicial, uma versão de Smell Like Teen Spirit, do Nirvana. A trilha ajuda a compor os sentimentos que a cena precisa, como tensão e comédia. Também tem brincadeiras com a trilha diegética e não diegética, ou seja, diegética que os personagens e o espectador conseguem escutar, e não diegética que só o espectador escuta, deixando aquele universo mais realista na medida do possível. A diretora de Viúva Negra, Cate Shortland, não dirigiu tantos longas em sua carreira. Dentre os mais conhecidos estão Lore, de 2012, e A Síndrome de Berlim, de 2017. E a sua direção em Viúva Negra não é ruim, mas também não é segura. Utiliza do velho como um texto no meio da tela, com informações que geralmente não chegam a ser relevantes na história, e que poderiam ser resolvidos acrescentando uma fala no diálogo, mas tudo certo. Ela também utiliza de alguns jump cuts, ou seja, um corte que remove uma parte da tomada, na tentativa de criar um ritmo para o filme, ou esconder algum erro na cena que não ficou bom, e alguns slow motions, ou seja, câmera lenta, e algumas vezes até usando de uma forma desnecessária. Algumas cenas da obra contêm muitos enquadramentos diferentes, mas muitos mesmo. E acredito que também na tentativa de criar um certo ritmo, que não funciona. Apenas ficou parecendo que ela e o diretor de fotografia não sabiam exatamente o que filmar. E isso fica claro em uma simples cena da personagem andando até uma porta. Se essa cena foi pensada para criar alguma tensão, medo ou algo assim, não funcionou. Essa quantidade excessiva de cortes impacta principalmente nas cenas de combate. Uma que pode ser usada de exemplo é uma cena que dura em torno de 30 segundos e poderia ter sido filmada quase sem nenhum corte, até pela facilidade da luta. Em outras cenas, fica até difícil de entender exatamente o que está acontecendo. Então, por mais que o roteiro seja lento, a montagem é bem rápida e dinâmica. Até demais. Eu diria que chega a atrapalhar na imersão. Mas tem pontos interessantes,
cortes sincronizados com a música, alguns match cuts, ou seja, uma transição que acontece com a ajuda do corte entre dois planos que se correspondem, alguns cortes que trazem humor para a cena. Também utiliza de uma montagem alternada bem interessante, ainda no primeiro ato, ou seja, assistimos acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo. Então seria uma ótima montagem, se não exagerasse na quantidade de enquadramentos diferentes ou plano de meio segundo para possivelmente esconder algum defeito. Também tem alguns erros de continuidade, alguns descuidados do montador, outros do continuista. O CGI nesse filme é bom quando usado para melhorar os efeitos práticos. Agora, quando é usado apenas computação gráfica, e infelizmente o filme abusa disso, é bem mal feito. Não chega a atrapalhar a imersão, mas faltou um capricho. A direção de arte é interessante, a personagem quando criança usa uma roupa branca, mas com várias cores coloridas por cima, e depois quando corta para ela mais velha, na primeira cena que aparece, está com roupas pretas, para mostrar essa tristeza da personagem. E essa direção de arte ajuda a compor na fotografia, que para ser bem sincero, eu odiei, e sem dúvidas o pior defeito do longa. Optaram por usar algumas vezes uma lente que acaba distorcendo demais a imagem, que no começo imaginei que fosse para causar um estranhamento, mas não, é apenas pelo visual mesmo que ficou horroroso. O foco então nem se fala. Por diversas vezes o foquista estava em outro universo, não só não conseguindo focar o que importa, mas demorando demais para ajustar esse foco. Em outros momentos parece que tudo fica meio achatado por nenhum motivo. A iluminação também fica bem estranha em alguns momentos, do nada. Alguns planos parecem que estão tortos por nenhum motivo, e outros que chegam a quebrar um dos princípios da fotografia, por nenhum motivo, como a regra dos 180 graus, que é um pouco complexo para explicar aqui, mas pretendo fazer um vídeo em breve sobre. Existem poucas qualidades nessa fotografia, alguns enquadramentos ousados, algumas trocas de foco, isso obviamente quando o foquista acerta, para o personagem que está falando sem a necessidade de um corte. Também em certos momentos coloca alguns personagens em primeiro plano, enquanto há outros no fundo. Também legal, mas de modo geral é uma péssima fotografia. E não para por aí. A colorização. Eu realmente não sei explicar o que aconteceu. Se foi um erro durante as gravações ou se foi um erro da pós-produção. Porque está estranha demais. A cor está estranha em diversos momentos. Quando muda de um plano para o outro, a cor muda totalmente, de uma forma nada sutil e que chega a incomodar. Acredito que apenas foi um erro grotesco, porque não é possível que a diretora queria isso. Prestem atenção na cor do chão, por exemplo. Viúva Negra eu sinceramente até acharia um filme divertido, com cenas engraçadas e personagens no mínimo interessantes, mas infelizmente é um longa esquecível, com nenhuma cena marcante ou memorável, que até tem suas qualidades, mas alguns detalhes acabam piorando e muito a obra. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Ugh.